Então agora eu vou resolver um problema concreto, bastante interessante, que é a esfera dielétrica no campo elétrico uniforme. Exemplo, então, esfera dielétrica. Se ele fala que a esfera dielétrica, dá algum parâmetro dela. O que está vindo? A permissividade, a constante dielétrica ou a suscetibilidade? Alguma coisa me dá. Epsilon, quanto me tinha que dar o epsilon? Tá? Então, quer dizer, eu estou caracterizando o material dielétrico dando a permissividade do meio. Tá bom? Eu podia ter dado a suscetibilidade elétrica, eu podia ter dado a constante dielétrica, mas a gente vai ver esse parâmetro aqui. Num campo elétrico uniforme. Então esse é o problema. O problema é o seguinte, ó. Então está aqui a esfera de raio R. E aqui eu tenho um campo uniforme. O campo seria uniforme na ausência da esfera. Se eu não tivesse a esfera, eu tenho um campo uniforme apontando na direção Z, por exemplo. Mas quando a gente colocar aquela esfera ali, o campo vai sofrer uma deformação. Aliás, você lembra, se fosse um condutor, aqui dentro eu não teria campo. Mas não é o caso. Agora, o dielétrico, lá dentro eu tenho campo sim. Então, eu vou ter aqui uma certa deformação das linhas de campo. Inclusive, o campo entra na esfera. Bom, determinar qual é a estrutura do campo é o que a gente quer fazer, na verdade. Eu quero saber como é que é o campo ali, afinal de contas, né? Então, vamos estabelecer os contornos. Quais são os contornos? Bom, um contorno é o seguinte, olha, lá longe eu espero que o campo continue sendo uniforme. Tudo bem? Então, para R, onde o R é esse cara aqui, ó. Para R muito maior do que R, eu quero que o meu potencial seja igual a menos E0 ou E R cosseno θ. Isso é um campo uniforme. Por que é um campo uniforme isso? R cosseno θ é o Z, não é o Z? É o Z. Então, se você fizer derivada com respeito a Z, com sinal trocado, eu vou ter E. Então, estou pensando aqui comigo que o meu campo é um campo uniforme na direção Z. Ok, esse é um contorno. O que mais a gente tem? Alguém é contínuo? D é contínuo, porque não tem cargas livres. Tá bom, vamos usar esse cara aí. D perpendicular contínuo. Ele pensou nesta equação aqui, ó. Já que eu não tenho cargas livres, o D dentro e o D fora é normal, a componente normal de D é contínua. A componente normal de D, já que eu tenho uma relação que diz que D, já que o material é linear, D é igual a epsilon E, e o E eu posso calcular a componente normal como a derivada do potencial com respeito à direção radial, eu vou ter uma coisa assim, ó. menos epsilon 0 lá fora, campo lá fora, dV dr. Quando R igual a R grande, lá fora é epsilon 0, tá certo. O que é isso aqui?
é o campo D. Menos, né? Mais epsilon dv dr, quando R igual a R grande, isso deveria ser igual à carga livre na superfície do meu material. Mas como eu não tenho carga livre, isso aqui é igual a zero. Esse aqui é o dentro, esse aqui é o fora. Posso colocar out e aqui in. Falta uma condição de contorno. O potencial é contínuo. O potencial é contínuo na superfície. Eu posso dizer que a outra condição é que o V in em R θ é igual ao V out em R θ. Você lembra de onde tiver essa condição? O problema é o seguinte, olha. A diferença de potencial não é uma integral de linha de EDL. É uma integral de linha de EDL. Se eu pegar um ponto imediatamente depois da superfície, um ponto imediatamente antes, o meu DL é um infinitésimo, que vai a zero. Então essa integral é a zero. Então V in, o V dentro igual a V fora. Tá? Então essas são as três condições a serem aplicadas. Isso eu vou chamar de condição. Eu vou chamar isso aqui de condição 1, 2 e 3. Tá? Só que para aplicar essas condições, eu preciso saber quais são as soluções dentro e fora. A gente já sabe, né? A solução desse problema é a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Dentro, para evitar divergências na origem, eu tenho uma solução do tipo V in de R θ, que é igual à soma de coeficientes AL, R elevado a L, PL de cosseno de θ. Lembra disso? E fora, eu vou ter um V fora, V out, igual. Repara que eu tenho lá fora ainda essa componente que é menos E, R cosseno θ. Mais uma soma de BL, 1 sobre R elevado a L mais 1, PL de cosseno de θ. Então isso aqui é uma solução dentro, isso aqui é a solução fora. Repara que para R muito grande, esses termos 1 sobre R elevado a L mais 1 vão a zero, não vão? Isso aqui zera. Mas ainda eu tenho um potencial devido à presença de um campo uniforme. Então, no fundo, eu já apliquei a condição 3 quando escrevi isso aqui, concorda? Falta então escrever as condições 1 e 2 e aí calcular os coeficientes AL e BL. É isso que a gente vai fazer. Resolver o problema significa o quê? Determinar os coeficientes da expansão dele. Isso aqui é uma coisa muito geral. Isso aqui serve para qualquer solução de coordenadas esféricas. Então determine agora os ALs e os BLs e aí você vai estar resolvendo um problema específico.